Revelado, a incrível atitude da faxineira que salvou o filho do milionário no último segundo. Era uma manhã ensolarada no subúrbio vibrante do Brasil. Dona Hermínia, uma mulher de olhos determinados, acordou antes do sol e já estava de pé, varrendo o quintal com a esperança de mais um dia produtivo. Ela era uma faxineira conhecida no bairro, admirada por sua garra e dedicação. Seu coração pulsava por um único amor, Lucas, seu filho de 15 anos. Desde que perderá o pai, Dona Hermínia trabalhou incansavelmente para garantir que Lucas tivesse uma vida melhor, sempre lhe ensinando sobre a honestidade e o valor do esforço. Enquanto isso, do outro lado da riqueza, o Sr. Almeida, um milionário que se enclausurava em sua bolha de luxo, ignorava os problemas da vida real. Ele dirigia sua Ferrari pelas ruas pavimentadas do seu mundo perfeito, sem se dar conta do que realmente acontecia no subúrbio ao lado. A distância entre eles parecia intransponível, até que um dia, a vida trouxe os dois para um mesmo ponto. Lucas estava fazendo uma entrega de açaí para um amigo em um dos bairros chiques quando, de repente, uma criança surgiu correndo para a rua. O coração de Lucas parou. Ele não pensou, sua mente se desligou do medo. Ele se lançou à frente e empurrou o menino, mas acabou se ferindo ao ser atropelado levemente. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O grito da mãe do garoto ecoou como um trovão, e mesmo de longe, Dona Hermínia sentiu a dor e o aperto do peito. Ela mal sabia o que estava prestes a acontecer, mas o mundo dela estava prestes a mudar para sempre. Quando recebeu a ligação informando do acidente, o desespero tomou conta de Dona Hermínia. Ela correu para o hospital, seu coração martelando, imaginando o pior. Ao entrar na sala de emergência, visualizou Lucas em uma maca, pálido e assustado, mas vivo. Ela desabou ao seu lado, segurando sua mão com a força de 1000 leões, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. O Sr. Almeida chegou logo em seguida, confuso e ansioso. Ao vê-los, uma cena que nunca imaginara se desenrolou diante dele. A força de Dona Hermínia e a coragem de Lucas, pulso a pulso, questionavam sua visão de mundo. O homem, que tivera tudo, agora se deparava com o que realmente importava, vidas e sacrifícios. "Por que você fez isso?", perguntou Almeida, ainda chocado. "Porque eu não consigo imaginar um mundo sem amor", respondeu Dona Hermínia, com a voz embargada. Ela disse isso enquanto olhava nos olhos do milionário, fazendo-o lembrar que, acima de tudo, somos todos seres humanos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O Sr. Almeida começou a sentir algo diferente em seu peito. As conversas que se seguiram entre ele e Dona Hermínia revelaram as lâminas de preconceito que cortavam suas vidas. Enquanto ela falava sobre as lutas diárias, os desafios de criar Lucas e a dor que chegava a sentir por ele, Almeida se via confrontado com a realidade que muitas vezes tinha ignorado. Dona Hermínia percebia que a verdadeira batalha não era apenas contra a dor do filho, mas contra o julgamento e as injustiças que cercavam sua vida. Ela olhava para Almeida e via um homem que, embora rico, carregava sua própria sorte amarga. O que aconteceria agora? Ele tomaria uma atitude para mudar a realidade de muitos, ou se retraria em seu mundo de riqueza, como um pássaro engaiolado? Enquanto as perguntas pairavam no ar, o destino da comunidade estava prestes a mudar. O que será que Almeida decidirá fazer frente a essa nova situação? O coração de Dona Hermínia se enchia de esperança, mas a desconfiança ainda pairava sobre a cabeça dela. O que viria a seguir poderia redefinir tudo. Dona Hermínia respirou fundo, tentando manter o controle no meio do turbilhão emocional. Cada palavra que ela trocava com Almeida era um passo delicado, uma dança entre o desespero e a esperança. O cheiro do antisséptico misturado com a dor que preenchia o ambiente era sufocante, mas a insistência do coração dela a empurrava para frente. O olhar de Almeida em seu rosto dizia que ele se via, agora, de uma forma diferente. Ele estava em um lugar que nunca pensou visitar,
O mundo real, onde as alegrias eram simples e as tristezas, profundas. Eu não sabia. Nunca imaginei que exista uma batalha assim, ele murmurou, como se falasse com ele mesmo. É assim que a vida é para muitos de nós, disse Dona Hermínia, sem perder a firmeza. Vivemos entre altos e baixos, e enquanto uns têm tudo, outros lutam apenas para sobreviver. A sala estava repleta de palavras não ditas, sentimentos que apenas podiam ser traduzidos em olhares. Almeida se lembrou de cada instante de sua vida cercada de bens materiais, mas vazia em tantas áreas. Ele observava Dona Hermínia, com toda a força que emanava dela, e o peso da culpa começou a pesar em seus ombros. O que você precisa, Dona Hermínia? Como posso ajudar? As palavras dele ecoaram, sinceras e cheias de determinação. Ela hesitou. A proposta parecia tentadora, mas não era uma questão de caridade. Eu não quero a sua pena, Sr. Almeida. Quero que você enxergue a realidade. Que olhe para a comunidade ao seu redor. Existem muitas pessoas como eu, que merecem uma oportunidade. Que querem um futuro para seus filhos. Os olhos de Almeida brilharam, abrindo-se a novas possibilidades. Será que ele poderia realmente fazer algo diferente? O seu mundo poderia se encontrar com o dela de uma maneira significativa? O milionário, que antes se preocupava apenas com sua mesa farta e seu carro luxuoso, agora sentia como uma faísca começava a queimar em seu interior. A conversa fluiu, e cada troca de ideias tornava-se um terreno fértil para germinar mudanças. Almeida propôs uma reunião com outros empresários da região, um evento onde Dona Hermínia e outros representantes da comunidade poderiam compartilhar suas histórias e necessidades. Dona Hermínia, temos que fazer isso. É uma chance. Devemos mostrar a eles que essas vidas têm valor. Uma mudança é possível, ele exclamou, ardendo em entusiasmo. Uma onda de esperança inundou Dona Hermínia. Era uma ideia ousada, um passo que poderia transformar não só a vida de Lucas, mas de muitos outros meninos e meninas ao seu redor. Mas, sua alegria era misturada a um medo persistente. E se eles não escutassem? E se fosse tudo em vão? Eu vou fazer isso, mas preciso de você ao meu lado. Você é a voz que eles precisam ouvir. Nós precisamos de pessoas que possam realmente entender, disse ela, apanhando as mãos de Almeida, sentindo a conexão pulsar entre eles. Ele assentiu, determinado. E foi naquele momento que a sala do hospital tornou-se um pequeno escritório de sonhos, onde novas realidades começavam a ser desenhadas. Enquanto a tensão na sala diminuía, Dona Hermínia olhou pela janela, onde o céu brilhava, e lembrou-se de Lucas. A preocupação a invadiu de novo. Que tipo de futuro ele teria em um mundo que ainda parecia tão dividido? O momento de verdade estava se aproximando. O que aconteceria na próxima reunião com os empresários? O destino de tantas vidas estava prestes a ser colocado à prova. Seria a voz de uma faxineira capaz de mudar não só o seu futuro, mas o da comunidade inteira? Dona Hermínia sabia que o dia da reunião estava se aproximando como uma tempestade a caminho. Enquanto os preparativos tomavam forma, cada passo a levava a um misto de excitação e ansiedade. O convite para os empresários estava nas mãos de Almeida, que prometeu envolver todos os pesos pesados da cidade. Mas o que aconteceria se eles não pudessem olhar além de seus privilégios? A dúvida perseguiu Dona Hermínia em cada momento. Na véspera do grande encontro, ela sentou-se à mesa da cozinha pequena, cercada pelo cheiro de feijão cozinhando no fogo. As paredes da casa estavam adornadas com fotos de Lucas, seu filho, cujo sorriso refletia a inocência de uma infância cheia de esperanças. Cada imagem era um lembrete do que estava em jogo. Ela se forçou a parar por um instante e simplesmente respirar. O peso de uma promessa pulsava dentro dela: eu não posso deixar a esperança morrer. Quando o dia finalmente chegou, Dona Hermínia vestiu uma blusa simples, mas cheirada a lavanda, e um vestido que ela guardava para ocasiões especiais. Enquanto olhava para seu reflexo no espelho, lembrou-se de quantas vezes havia se sentido pequena. Aquela não seria mais uma delas. A transeunte na esquina, a faxineira que limpava vidros em empresas luxuosas, agora seria a voz de uma comunidade inteira. Ao chegar ao luxuoso salão onde a reunião aconteceria, Dona Hermínia sentiu um frio na barriga. As mesas, decoradas com arranjos primorosos,
refletiam um mundo dos que tinham tudo, contrastando com o dela. Ela entrou, hesitante, e o murmúrio de vozes se silenciou como se todos percebessem a presença dela. Como se a realidade estivesse prestes a ser confrontada. Almeida estava à sua espera, e seu olhar transmitia apoio e coragem. Você está pronta? Ele perguntou. Ela assentiu, e a determinação em seu coração empurrou-a para a frente. Quando a reunião começou, os olhares se voltaram para Almeida, que apresentou Dona Hermínia aos empresários. Hoje, temos uma convidada especial. Alguém que conhece a verdadeira luta e que vai nos contar sua história. Dona Hermínia se levantou, e por um breve instante, o mundo todo desapareceu. Todos os olhares focados nela. Ela sentiu suas mãos suando, mas quando começou a falar, sua voz se firmou. Contou sobre as dificuldades, sobre cada lágrima derramada, e a luta de tantas mães e pais que, como ela, só queriam um futuro melhor para seus filhos. Falou de Lucas, das esperanças que ele carregava e do sonho de um amanhã diferente. Não quero que nos vejam como inferiores. Queremos igualdade, oportunidades reais. Nossos filhos são tão dignos quanto os seus. Sua voz ecoou pela sala, um grito sincero que provocou murmúrios de surpresa e reflexão. O ambiente, que antes se mostrava frio e distante, começou a aquecer. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Um dos empresários levantou-se. Isso é bonito, Dona Hermínia, mas como podemos garantir que isso funcione? Afinal, tivemos boas intenções antes e nunca deram em nada. Um calafrio percorreu a espinha de Dona Hermínia. A pergunta cortou como uma faca, mas em vez de recuar, ela respirou fundo e olhou nos olhos de Almeida. O homem que para muitos era só um milionário agora se tornava um elo entre ela e um possível mundo novo. Precisamos de um compromisso. Dona Hermínia começou, e uma ideia audaciosa tomou forma em sua mente. Uma parceria que não apenas escute, mas que atue. Que envolva todos nesse movimento juntos, mostrando que a mudança começa daqui. Um silêncio ansioso tomou conta da sala. A tensão era palpável, e cada empresário parecia pesar as palavras dela. O que aconteceria a seguir? Dona Hermínia estava prestes a descobrir. Que escolha fariam? O futuro dela e da comunidade estava naquela sala, esperando pela decisão que poderia mudar tudo. O silêncio se estendeu por longos segundos, como se o tempo tivesse parado. Dona Hermínia observava as expressões dos empresários, pesando cada look de ceticismo, confusão e, quem sabe, uma gota de empatia. Suas palavras ecoavam na mente de todos, mas ninguém parecia pronto para dar um passo à frente. Enquanto isso, uma pequena esperança acendeu dentro do peito dela. Afinal, ela havia falado com o coração. Eu sei que isso é diferente. Uma mulher, com o rosto marcado pela maturidade, queixou-se do fundo da mesa. Mas estas são nossas vidas, nossas empresas. Estar em parceria com pessoas como vocês. A frase ficou suspensa no ar, enquanto ela buscava formas de expressar seu desconforto. Sim. Dona Hermínia interrompeu, surpreendendo até mesmo a si mesma. E são as nossas vidas que estão em jogo. Não somos números em um balanço, mas sonhos não realizados e famílias que precisam de uma chance. Pensem em Lucas, pensem nas crianças que testemunham um mundo com olhos cheios de esperança, esperando que ele mude. O empresário que a questionara antes tocou a mesa com a mão, como se estivesse tombando um copo, tentando organizar os pensamentos confusos. O que você está dizendo é bonito, Dona Hermínia. Mas por onde começar? Como sabemos que esta parceria não será só mais um discurso vazio? Dona Hermínia tentou se ancorar em sua própria sinceridade. Aquele era um momento crucial, e seu coração pulsava forte. Precisamos de um compromisso que vá além de palavras. Precisamos de ações concretas, de um plano que os envolva junto a nós. O que preciso é que vos comprometais a não só escutar, mas a realmente trabalhar lado a lado, planejando soluções. Os empresários se entreolhavam. A atmosfera estava tensa e a mulher de rosto maduro olhou para Dona Hermínia, como se tentasse decifrar seus segredos. Então, uma voz robusta irrompeu do fundo da mesa. O que você sugere? Uma reunião mensal? Um relatório? Uma aliança?
Uma aliança que mostre que estamos juntos. Não apenas em números ou relatórios, mas em ações, em projetos que mudem vidas. Criar escolas, gerar empregos, campanhas de saúde. Queremos ser uma parte ativa, não apenas um nome no papel, Dona Hermínia explicou, a paixão crescendo em sua voz. Silêncio. Uma tensão palpável dominava a sala. Os homens e mulheres que antes pareciam exclusivamente focados em lucros e balanços começaram a trocar olhares carregados de novas possibilidades. Almeida, atrás dela, sorria, mas Dona Hermínia sabia que ainda não havia vencido. Finalmente, um dos empresários, o mais avesso a mudanças, aproximou-se, cruzando os braços na frente do corpo. E, se nós falharmos? Se o apoio não trouxer os frutos esperados? Dona Hermínia sentiu o chão desandar sob seus pés. Uma onda de insegurança a invadiu, mas ela se recusou a ceder. A verdade é que o fracasso é uma possibilidade, mas não arriscar é dar as costas a um futuro que todos nós podemos construir. O que é mais perigoso? Viver na dúvida ou trabalhar juntos em busca da mudança? A sala começou a vibrar com murmúrios, e diferentes reações se acumulavam. Uns pareciam novos aliados, outros céticos, mas sua fala abrirá as janelas de um diálogo muito mais necessário do que inicialmente imaginaram. Um empresário levantou-se, seus olhos brilhando. Você realmente acredita que as coisas podem mudar? Que nós podemos mudar? Dona Hermínia respirou fundo, sentindo-se como se estivesse nas bordas de um abismo. Sim, respondeu firmemente. E o primeiro passo para isso é sentarmos juntos e fazermos perguntas difíceis. Estamos aqui para unirmos forças, não para dividirmos. Com um movimento lento, mas resoluto, os olhares começaram a se transformar. Aqueles que antes eram só sombras em um espaço luxuoso agora mostravam sinais de curiosidade e até de esperança. O que aconteceria? E mais importante, você estaria disposto a dar a próxima passo junto a Dona Hermínia na missão de transformar realidades? A tensão que permeava a sala parecia ter sido substituída por um novo, inesperado fôlego. As conversas começaram a fluir suavemente, misturando-se a tons de encorajamento e hesitação. As vozes, antes céticas, agora se imergiam em indagações sobre como esses projetos poderiam realmente funcionar, sobre os métodos e, mais importante, sobre os impactos que poderiam gerar nas comunidades. Dona Hermínia observou cada mudança de expressão, seu coração batendo acelerado. Era como ver o dia amanhecer após uma longa noite. O empresário que mais protestara, agora com os braços cruzados, ainda parecia desconfortável, mas um lampejo de curiosidade cintilava em seus olhos. Ela sabia que esse era o momento que poderia mudar tudo. E se fizéssemos um workshop? Algo que ajude todos a entenderem melhor as necessidades das comunidades? Sugeriu uma mulher de voz suave, que até então se mantivera calada. Podemos nos reunir com os líderes comunitários, escutar e aprender. Essa é uma boa ideia, Dona Hermínia respondeu, a empolgação começando a tomar conta dela. Vamos estabelecer um espaço onde possamos compartilhar ideias, onde possamos realmente escutar e compreender. Temos que criar um diálogo aberto. A sala começou a se movimentar com entusiasmo, as ideias agora ganhando vida própria. Práticas de colaboração, brainstormings e discussões sobre áreas que precisavam de investimento surgiram com vigor. A conexão entre os presentes começava a se fortalecer, um fio de união surgindo entre negócios e sonhos. Mas enquanto as vozes se elevavam e as energias se misturavam, uma sombra pairava por cima de Dona Hermínia. Uma voz interna sussurrava que, apesar do fervor, a estrada seria longa e repleta de desafios. Ela não poderia esquecer que os medos e as incertezas ainda estavam ali, latentes, esperando o momento certo para ressurgir. Dona Hermínia, o empresário de braços cruzados, finalmente se manifestou, sua voz ecoando com um peso que ela não pôde ignorar. E se não conseguirmos levar isso adiante? E se a união que você tanto deseja não for suficiente? A sala silenciou abruptamente, e os olhares se voltaram para Dona Hermínia. O coração dela deu um salto. Era uma pergunta direta, crua, e que incomodava, mas ela precisava responder com coragem. Não será fácil. Eu sei disso. Mas eu também sei que precisamos arriscar.
Preciso que acreditem que cada passo que damos em conjunto é uma construção sólida. As palavras dela pendiam no ar, como se cada um pudesse sentir a profundidade daquela verdade. Alguns começavam a assentir, outros pareciam refletir sobre aquela sinceridade. Dona Hermínia olhou para eles, para os olhares se encontrando e se desafiando. Era um sinal, uma indicação de que um novo caminho poderia ser traçado, mas não sem sacrifícios. E quando a reunião finalmente começou a se encaminhar para um desfecho, alguém fez a pergunta que poderia definir tudo. Se isso tudo funcionar, o que teremos como legado? Como saberemos que não foi tudo em vão? E, nesse instante, Dona Hermínia percebeu que a resposta não era simples. Era uma revelação do que significava realmente construir um futuro. Teremos vidas transformadas. Veremos crianças em escolas, famílias unidas e oportunidades sendo criadas. É isso que nos guiará. E, se falharmos, ainda assim saberemos que tentamos. E isso, meus amigos, já é um legado. Os murmúrios de concordância estavam de volta, mas um fio de tensão ainda se mantinha. Dona Hermínia sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Era preciso não apenas reunir as ideias, mas trazê-las à vida. Enquanto se levantava da sua cadeira, com um brilho nos olhos e a energia renovada, ela sabia que a jornada seria longa e cheia de incertezas. Mas no fundo, algo tinha mudado. A possibilidade de um futuro mais brilhante estava, finalmente, no horizonte. E quando a reunião se encerrou, uma nova pergunta ficou pairando no ar, quase como uma brisa. O que acontece quando pessoas tão diferentes se unem por um mesmo propósito, mesmo sabendo que o caminho pode ser repleto de dificuldades? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com uma paleta de laranjas e rosas, quando Dona Hermínia saiu da sala. Ela sentia o calor da esperança pulsando dentro de si, mas também uma leve inquietação. A união de tantas vozes era um milagre, mas as dúvidas ainda dançavam ao seu redor, como sombras fugidias. As semanas seguintes trouxeram um turbilhão de atividades. O workshop que havia sido sugerido se tornará realidade e várias comunidades começaram a se reunir com os empresários. Dona Hermínia se dedicou a promover o diálogo, encorajando cada parte a compartilhar suas histórias. Às vezes, se sentia como uma ponte, ligando mundos que antes pareciam muito distantes. Num daqueles encontros, uma jovem mãe chamada Flávia compartilhou o sonho de abrir uma pequena confeitaria. Eu só quero que minha filha tenha o que eu não tive, ela dizia, com os olhos brilhando. No canto da sala, o empresário que antes fora cético observava tudo, ainda de braços cruzados, mas parecendo mais contemplativo. Dona Hermínia notou como a expressão dele ia mudando. Ele começava a ver o potencial, a força naquelas histórias. Mas ainda havia um medo latente em seu olhar, uma hesitação que a inquietava. Afinal, a mudança exigia coragem, e nem sempre era fácil abandonar velhos hábitos. Enquanto isso, o barulho e a agitação do workshop atraíam cada vez mais pessoas. Mais empresários, mais líderes comunitários e mais sonhos. Dona Hermínia sentia que estava se formando algo realmente especial, mas os dias estavam repletos de desafios. Um especialista que haviam convidado para ajudar a estruturar os projetos começou a apontar os riscos. O medo e a insegurança voltaram a vazar entre os participantes, e uma nova dúvida pairou na sala. Como vamos garantir que nossas iniciativas sejam sustentáveis? Perguntou um homem alto, sua voz reverberando como um tambor. Se não formos cuidadosos, vamos apenas perpetuar o ciclo de dependência. Dona Hermínia respirou fundo. Era uma pergunta pesada, mas nesses momentos de tensão, ela se lembrava da infância, quando sua avó lhe dizia que a água é mais forte que a pedra, quando escorregava suavemente ao seu redor. E foi com essa imagem que decidiu agir. Precisamos não apenas de ideias, mas de um plano, disse ela com firmeza. Vamos dividir nossas forças, formar grupos que se preocupem com a implementação a longo prazo. Podemos criar uma rede de suporte. Um ajudando o outro. Se nos unirmos, seremos mais fortes. Os murmúrios de hesitação diminuíram, mas a tensão ainda estava evidente. Dona Hermínia sabia que a batalha não estava ganhada. Cada um ainda carregava seus medos e inseguranças. Ela olhou para o empresário, que estava ali há mais tempo calado que ativo, e fez questão de puxar o debate.
E você? O que pensa sobre isso? Ele hesitou, e um silêncio pesado dominou a sala. Todos os olhares se voltaram para ele, como se o tempo tivesse parado. E finalmente, ele começou a falar. Acho que precisamos de mais do que boas intenções. Precisamos de compromisso. E talvez eu mesmo tenha uma ideia que possa ajudar. As palavras dele soaram como um sopro fresco, um sinal de que a resistência poderia estar se fragmentando, mas a dúvida ainda permanecia. Dona Hermínia sentiu o coração acelerar. Seria esse o momento que mudaria tudo? A mudança estava próxima, mas o estágio ainda era incerto. O futuro dependia da capacidade de cada um reconhecer seus medos e transformá-los em combustível para seguir adiante. E, assim que a reunião terminou, ela percebeu que uma nova camada de complexidade havia sido adicionada ao processo. Agora, além de ouvir e acionar os sonhos, seria necessário traduzir as palavras em ações concretas. Afinal, a verdadeira transformação não apenas começa quando as ideias são lançadas, mas quando pessoas decidem lutar por elas juntas. Com o olhar voltado para o horizonte, Dona Hermínia se perguntou, como fazer com que cada um desses sonhos se tornassem realidade quando ainda havia tantos medos a enfrentar? A noite caiu como um manto sobre a cidade, e as luzes começaram a pipocar, como pequenas estrelas terrestres. Dona Hermínia, sentada em sua pequena mesa de madeira, não conseguia parar de pensar no que o empresário havia dito. A ideia dele ecoava em sua mente como um chamado, uma oportunidade que poderia mudar o curso daquelas vidas entrelaçadas. No dia seguinte, ela decidiu que era hora de agir. Assim que acordou, preparou um café forte, o cheiro invadindo a casa e despertando sua energia. Suas mãos tremiam um pouco ao pegar o telefone para ligar para Flávia e outros participantes do workshop. O poder da comunidade brotava ali, e ela sentia que havia um grande potencial em unir todas aquelas vozes para um propósito comum. Nos dias seguintes, Dona Hermínia organizou uma nova reunião, mas desta vez, a proposta era diferente. Em vez de todos ouvirem apenas as ideias, cada um deveria apresentar um esboço do seu sonho e, em seguida, colaborariam, ajustando os planos coletivamente. A sala estava abarrotada novamente, e a expectativa pairava no ar como um fogaréu luminoso prontos para eclodir. Flávia, animada, trouxe sua ideia de confeitaria, mas agora, com o que havia aprendido. Não será só um lugar para vender doces. Quero que seja um espaço de encontros, onde as mães possam compartilhar suas histórias enquanto tomam um café, ela dizia, o brilho no olhar mais intenso. Dona Hermínia viu outros olhos brilharem também, como se um incêndio criativo estivesse se espalhando pela sala. Mas, assim como as flores se abrem ao sol, as preocupações também surgiram. E se não conseguirmos juntar o capital necessário? Perguntou um jovem. E se nossas ideias não se concretizarem? A insegurança se manifestava novamente, como um velho conhecido em uma cidade que já tinha visto muitas decepções. Dona Hermínia respirou fundo e olhou ao redor da sala. Naquela fração de segundo, recordou-se da força que todos ali tinham quando falavam sobre seus sonhos. Vocês lembram do que construímos nas últimas semanas? Disse, sua voz firme começando a ecoar. Cada um de vocês trouxe algo único, um pedaço de esperança. Vamos nos lembrar que juntos somos mais fortes. Vamos puxar esses medos para fora e transformá-los em ações. A sala começou a vibrar com murmúrios de aprovação. Ela sentia que o calor da empolgação começava a superar o frio da dúvida. Um empresário, antes reticente, finalmente levantou a mão e fez uma proposta. E se formássemos um fundo comunitário? Cada um de nós poderia contribuir com pequenos valores, e poderíamos ajudar a tornar os sonhos de todos realidade. Um uau coletivo percorreu a sala. Dona Hermínia já conseguia imaginar as possibilidades, as pequenas plantas chamando a luz do sol. Isso é exatamente o que precisamos. Cada um de vocês terá uma participação na realização dos sonhos dos outros. As trocas de olhares eram carregadas de entendimento e determinação. Seria um longo caminho pela frente, mas tinham a força necessária para percorrê-lo juntos. Naquele momento, Dona Hermínia sentiu que a mudança estava realmente começando a acontecer. Mas a inquietação ainda compunha um cenário familiar. Como garantir que esse espírito colaborativo se mantivesse firme?
E se antigos desafios ressurgissem para desestabilizar tudo, ao final, com um sorriso confiante, ela se despediu do grupo, imaginando um futuro de mãos unidas e sonhos concretizados. O caminho estava aberto, e a jornada apenas começava. Mas, em meio às esperanças, Dona Hermínia sabia que um novo desafio estava por vir, e ele poderia mudar tudo novamente. Com o olhar voltado para a próxima reunião, ela sussurrou para si mesma: onde mais os nossos sonhos podem nos levar? A reunião da comunidade ocorreu em um dia ensolarado, e Dona Hermínia sentiu uma mistura de ansiedade e excitação ao entrar na pequena sala. O calor do sol entrava pelas janelas, aquecendo os rostos e os corações ali presentes. As cadeiras estavam recheadas de rostos conhecidos, cada um trazendo consigo um sonho, um plano, uma esperança. Ela começou com uma breve fala, incentivando todos a compartilharem suas ideias. O fluxo de palavras começou a se desenrolar como uma sinfonia, ricos detalhes se misturando às emoções palpáveis. Pessoas falavam sobre a confeitaria de Flávia, as aulas de música do Carlos, e até mesmo o espaço de trabalho colaborativo que Ana queria criar. Sorrisos de encorajamento eram vistos a cada nova apresentação. Mas, à medida que as ideias cresciam, também aumentavam as preocupações. Alguém levantou a mão e expressou um pensamento que muitos já tinham: e se não tivermos apoio suficiente? Esse ecoando de dúvidas parecia ameaçar abafar a luz que estava nascendo. Naquele momento, Dona Hermínia sentiu seu coração disparar. Era preciso encontrar uma maneira de transformar essas inseguranças em combustível. Um sonho precisa de um plano, e um plano precisa de ações. Disse Dona Hermínia, sua voz ecoando firme. O compromisso estava vivo no ar. Vamos fazer um levantamento dos recursos que já temos. Como podemos somar forças e criar um primeiro passo? A sala se iluminou com novas ideias, e todos começaram a alinhar forças, como um exército pronto para a batalha, convocados por um propósito maior. Mais do que uma simples reunião, ali estava nascendo uma comunidade unida por sonhos e desafios. Eles decidiram realizar uma feira de talentos, onde cada um poderia contribuir com suas habilidades e, assim, arrecadar fundos. As sugestões borbulhavam, as conversas se entrelaçavam, e a sala se transformou em um verdadeiro centro de criação conjunta. Mas é claro que as horas passavam e, com os desafios, surgiam também barreiras. Outra voz se levantou, e Dona Hermínia percebeu um desconforto. Mas e se não conseguirmos o que planejamos? E se não conseguirmos captar o que precisamos para dar início a tudo isso? Silêncio. O ambiente ficou carregado de dúvidas e sussurros, e Dona Hermínia soube que aquele era o momento de reflexão. Medo é natural, mas nos impeça de seguir em frente, ela disse. Olhem para os rostos ao seu redor. Cada um aqui representa um sonho, uma história. E se formos todos juntos? O que podemos perder, se tentarmos? Estamos aqui porque acreditamos uns nos outros. Vamos fazer esse primeiro passo, mesmo que o chão trema um pouco. A energia começou a se reerguer, acompanhada de sorrisos nervosos e olhares de entendimento. O desafio de seus sonhos não seria fácil, mas juntos se tornariam superpoderosos. No meio de toda essa excitação, Dona Hermínia sentiu algo mudar dentro dela. Uma certeza emergia, a unidade deles era a verdadeira força. A reunião se despediu com promessas e planos concretos de ação. Contudo, durante seu caminho de volta para casa, Dona Hermínia encontrou uma mensagem em seu celular que a paralisou: precisamos conversar. É urgente. Era do empresário que havia despertado essa chama de esperança. O coração dela disparou. O que seria tão urgente? Ela olhou para a rua, respirou fundo e prometeu a si mesma que as voltas que daria seriam todas por amor àquela comunidade. Contudo, havia uma nova questão pulsando em seu peito. E se o que estava por vir representasse não apenas uma oportunidade, mas também uma nova ameaça? Dona Hermínia sentiu um frio na barriga enquanto olhava a tela do celular. A mensagem do empresário estava queimando em sua mão. O que ele queria? Enquanto caminhava, seus pensamentos dançavam como folhas ao vento, misturando ansiedade e curiosidade. Ela queria ajudar a comunidade, mas e se essa conversa mudasse tudo? Ao chegar em casa, as paredes conhecidas pareciam mais opressivas do que nunca.
O retirante do sol ainda iluminava o ambiente, mas o calor não a acalmava. Ela decidiu sentar-se à mesa, onde as cartas de apoio e os esboços da feira de talentos estavam espalhados. Cada papel parecia um lembrete de suas promessas. Por um momento, ela se perdeu nas possibilidades. Não demorou muito para que o telefone tocasse. O coração de Dona Hermínia começou a acelerar à medida que os segundos se arrastavam. Alô? A voz firme do empresário foi a primeira coisa que ouviu. Ele soou entusiasmado, mas havia algo por trás dessa empolgação que a deixava inquieta. Dona Hermínia, eu estive pensando na nossa conversa anterior. A verdade é que os seus planos têm potencial para algo muito maior do que você imagina, ele disse, a sinceridade fazendo ecoar na sala silenciosa. Estou disposto a investir, mas preciso ver um comprometimento real de sua parte. Há um preço a pagar. O preço. A palavra ecoou como um trovão em sua cabeça. Dona Hermínia fechou os olhos, tentando dissipar a tensão que se alastrava pelo corpo. Que tipo de compromisso ele esperava? O sonho coletivo estava em jogo. Era difícil ignorar que uma oportunidade assim poderia fazer a diferença, mas ela também tinha que ser cuidadosa. O que havia por trás dessa oferta? E o que isso significa exatamente? Ela perguntou, tomando fôlego. A fragilidade da sua voz deixava suas emoções afloradas. Precisamos de um projeto detalhado. Não só a feira. Quero ver o potencial de toda a comunidade envolvida, com você à frente. Isso exige uma entrega total, ele respondeu, rapidamente, parecia animado, mas Dona Hermínia não podia ignorar a pressão nas palavras dele. O calor do sol já se escondia atrás das montanhas, e a luz do luar começava a entrar pela janela, transformando o ambiente que antes era caloroso em um lugar iluminado por sombras. Dona Hermínia pensou na comunidade, nas esperanças depositadas em seus planos, na união que havia se formado na reunião. Um dilema surgiu em seu coração. Ela poderia trazer a mudança que todos desejavam e se arriscar em um compromisso que poderia ser enganoso. Vou pensar a respeito, respondeu ela, cuidadosamente. Preciso consultar a comunidade. Não posso decidir sozinha. Claro, entendo. Mas lembre-se, a janela para essa oportunidade não permanecerá aberta por muito tempo. A voz dele era agora como um aviso. Estarei esperando sua resposta. Depois da ligação, Dona Hermínia se sentiu dividida. Um caminho iluminado pela chance de um futuro melhor, mas também cheio de incertezas. Como poderia unir a comunidade sem jogar a segurança deles em risco? A noite passava lentamente enquanto essa ideia a consumia. Naquela manhã, ela havia começado com esperança e determinação. Agora, tudo parecia mais complicado. O que fazer? Precisava compartilhar essa mensagem com um grupo. Algo dentro dela sabia que a verdade não poderia ser mantida em segredo. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para a meticulosa tarefa de organizar a reunião com a comunidade, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Era do empresário novamente e o conteúdo a deixou pasma. Li sobre você. Alguma vez você se perguntou como seus sonhos podem impactar mais do que a comunidade local? As palavras dela pairaram no ar como um desafio. O que ela realmente estava prestes a descobrir? Dona Hermínia levou a mão ao coração, sentindo-o pulsar forte. Enquanto hesitava em abrir a mensagem, uma pergunta se formou em sua mente, e se esse fosse um ponto de virada para todos, ou seria o início de um pesadelo? O grande dia havia chegado. Dona Hermínia olhou pela janela enquanto o sol surgia, trazendo consigo uma sensação de renovação. Sua mente estava cheia de preocupações e ternura. Naquela manhã, apesar das dúvidas sobre a proposta do empresário, um objetivo claro pulsava em seu coração. Ela não iria deixar a comunidade desamparada. Quando entrou na sala da reunião, o ambiente estava carregado de ansiedade. As vozes ecoavam, e muitos esperavam por notícias. Com um olhar determinado, Dona Hermínia respirou fundo e começou a falar. Expôs a proposta do empresário, as implicações, mas, principalmente, seu desejo de ouvir a comunidade. Não tomarei essa decisão sozinha, porque aqui estamos todos unidos por um propósito maior. As vozes começaram a se misturar. Uns apoiavam a ideia, outros estavam céticos.
O medo de um compromisso arriscado brotava como erva daninha. Mas Dona Hermínia estava decidida a transformar aquelas preocupações em esperanças. Precisamos da coragem de sonhar juntos. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Se estamos dispostos a dar um passo adiante, que tal prepararmos um projeto detalhado, mostrando tudo o que podemos realizar em conjunto? O silêncio foi substituído por murmúrios animados. Ela viu sorrisos brotando nos rostos, e em cada olhar, uma centelha de esperança. A conversa se expandiu e a aliança entre eles começou a tomar forma. Havia uma energia pulsante, como um rio que começava a fluir, levando com ele cada sonho e desejo. As ideias fervilhavam. Um plano para apresentar ao empresário começou a se delinear, embasado na força coletiva daquelas pessoas. A cada nova proposta, Dona Hermínia se sentia mais forte, mais confiante. Seremos a voz do nosso futuro, e o que queremos é mostrar não apenas nossos desafios, mas também nossas capacidades. Dissera, sentindo as palavras ecoarem em seu peito, como um cântico de esperança. Conforme a reunião avançava, Dona Hermínia se admirava com a transformação ali presente. Pessoas que antes se sentiam invisíveis agora se levantavam para compartilhar suas ideias com paixão. Todos queriam seu espaço, prontos para lutar pelo que acreditavam. Era um espetáculo de entrega e solidariedade. E enquanto os rostos ao redor se iluminavam, algo novo estava nascendo. Após horas de discussão, um projeto foi esboçado, e os participantes já podiam sentir a mudança no ar. Precisamos mostrar ao empresário que estamos prontos para essa parceria, propôs Carlos, emocionado, com o olhar firme. Naquela noite, ao chegar em casa, Dona Hermínia sentou-se novamente à mesa, agora inspirada. Pegou sua caneta e começou a anotar cada ideia discutida. Era um documento que não era apenas um papel, mas a esperança de um novo amanhã. Quanto mais escrevia, mais profunda se tornava sua convicção. Não se tratava apenas de um sonho individual ou de uma chance dada pelo empresário. Era a chance de milhões que enfrentavam a mesma luta diária. E se esta for a oportunidade de deixar um legado? Pensava consigo mesma. Os dias seguintes se passaram em uma velocidade surpreendente. Dona Hermínia organizou a proposta e apresentou-a ao empresário numa nova reunião, agora com a voz da comunidade ao seu lado. Enquanto os dois conversavam, ela sentia que algo estava se concretizando. O empresário lia cada linha, e suas expressões mudavam, de céticas a admiradas. Finalmente, ao término da reunião, ele baixou a cabeça e respondeu: "Vocês me surpreenderam. Estamos prontos para investir em vocês, mas será preciso compromisso. Será um trabalho duro, mas vejo que a paixão e a determinação estão aqui." As palavras do empresário foram como música para os ouvidos de Dona Hermínia e de todos aqueles que estavam ali. Uma onda de emoções os invadiu. O sonho estava tomando forma, e agora havia uma abordagem concreta. Ela olhou para cada rosto ao seu redor e viu a esperança refletida, o alicerce que eles haviam construído juntos. O tempo passou e as mudanças começaram a acontecer. A comunidade foi presenteada com novas escolas, programas de saúde e uma pequena revolução de oportunidades viabilizadas pela colaboração que começaram a construir juntos. Dona Hermínia, com seu sorriso caloroso, tornou-se uma verdadeira líder, a voz de coragem e transformação. Pronto. Dona Hermínia havia descoberto que sua missão não era apenas para Lucas, mas para todas as crianças que poderiam construir futuros brilhantes. Ela olhou para o céu, as nuvens floridas refletindo as cores de sua luta ao lado da comunidade, e sentiu que, juntos, estavam sendo a mudança que sempre quis. O legado estava ali, nas vidas mudadas, nos sonhos realizados. Dona Hermínia olhou para Lucas, agora um jovem cheio de fé e determinação, e seu coração transbordou de orgulho. Depois de tantas tempestades, finalmente havia sol. E diante de todos, ela concluiu: "Nós somos a metáfora da esperança, juntos podemos mudar tudo. Não importa a posição que ocupamos, o que importa é o amor e a união que carregamos. Vamos sempre nos lembrar, a mudança começa com um pequeno gesto de amor." E assim, o sol se pôs, marcando um novo começo, um canto de vitória para Dona Hermínia, sua comunidade e todos que acreditaram que ainda era possível sonhar e transformar. Agora, eu peço a você. Você precisa se inscrever agora no canal e fazer parte dessa jornada de transformação.
Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo, garantindo que mais histórias como essa cheguem a você. Comente suas reações sobre esse final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver e acreditar nessa força transformadora.